Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast, o Papo Católico Podcast. E já começamos aqui com o pé direito, tá? Estamos aqui com o Padre Arilson. Tudo bem, Padre? Sua benção. Tudo bem, Diego. Deus abençoe. É uma alegria Amém. estar aqui com você e ver a sua animação, todo esse gás que você tem e essa iniciativa bonita que nós estamos iniciando aqui na nossa igreja. Amém. Amém. Acredito que vai ser um projeto que vai mexer aqui com a nossa comunidade, né? Assim, espero que dê muitos frutos, na verdade, né? Padre, vamos conversar um pouquinho. O senhor quer perguntar alguma coisa já sobre o podcast? Sim. Porque, na verdade, quem não está sabendo ainda, o Padre, é ele que está sendo o nosso CEO aqui dessa nossa empreitada, tá? Ele que está sendo aqui o nosso pai, o nosso provedor, né? Que está criando essa oportunidade para que a gente possa estar fazendo esse trabalho aqui, né? Então, vou passar a bola para o senhor, Padre. Sim. Na verdade, o Gustavo está sendo muito humilde, porque quem veio com a sugestão foi ele. Ele que teve essa inspiração a partir da experiência que ele fez lá no último Ágape, no 10º acampamento. Sim. Que ele fez agora. Ele veio com essa inspiração, esse desejo de transmitir às pessoas essa experiência bonita que ele fez com Deus. Então, na verdade, quem teve a ideia foi o Gustavo e eu estou ajudando ele a organizar. Então na verdade, somos nós dois que estamos nessa empreitada, tendo como objetivo você, que é membro da nossa comunidade, você que está nos assistindo em qualquer lugar do Brasil e do mundo, para que a gente possa compartilhar um pouco sobre a beleza e a riqueza da nossa fé católica. Sim, Padre, o acampamento foi maravilhoso, né? Eu tenho certeza que o senhor sabe como é que funciona, né? A gente não pode falar muito, né, sobre o que acontece, mas eu garanto que quem aceita o convite não se arrepende, né? Porque a presença do Espírito Santo é muito forte, né? E a gente recebe tantas graças nesse momento. Mas deixa eu falar para o senhor, Padre. Conta um pouquinho pra gente do senhor, né? Quantos anos o senhor tem, de onde o senhor veio, né? Quando é que o senhor chegou aqui em Angélica, aqui na nossa paróquia? Conta um pouquinho aí da vida do senhor pra gente, que eu tenho certeza que muita gente quer te conhecer. Isso. Então vamos fazer um brinde aqui, nós estamos tomando uma aguinha. Esse brinde é você que está nos acompanhando hoje. O objetivo como o Gustavo já nos presenteou, o objetivo é sempre a gente mostrar aqui um testemunho de vida, mostrar como que esse Deus tem feito maravilhas na vida de cada pessoa, né? E ele tem feito muitas coisas bonitas na minha vida. Tudo começou quando eu, assim como você, decidi participar de um grupo de jovens, de um encontro, de um retiro, na verdade, né? Naquela época não chamava acampamento, chamava um retiro de jovens. E o interessante, Gustavo, que eu vejo naquele retiro foi assim, eu trabalhava no escritório, eu era office boy. Office boy? Isso, eu era office boy. Essa foi a sua primeira profissão? Como é que foi? A minha primeira profissão dentro da cidade foi office boy. Antes eu morava em fazenda, assim. Você tinha mais ou menos quantos anos nessa época? Nessa época eu tinha 17 para 18 anos. 17 para 18. Então eu trabalhava como office boy de um escritório ali em Nova Andradina. E eu tava lá fazendo meu trabalho, eu lembro numa mesa como essa, sentado lá. Eu lembro até que eu tava dormindo, achando as 2 horas, não tinha nenhuma entrega para fazer, eu tava lá. Tava tranquilo, né? Tava tranquilo. Aí chegou um cara no balcão, assim, convidando uma pessoa que tava do lado de mim, que essa pessoa, que era amigo dele, falando que ia ter um retiro aquele final de semana e que era uma coisa muito bacana. E eu acordei e fiquei ouvindo aquilo Olha que interessante. O papo, então, não era nem diretamente com o senhor? Sim, o papo não era comigo. O convite não era para mim, eu tava ali só eu nem sabia quem era. Eu sei que eu comecei a ouvir aquilo e eu achei interessante aquilo, um retiro, tá? Eu também fazia pouco tempo que eu tinha mudado para a cidade, então eu não conhecia muita gente, eu trabalhava de dia, estudava à noite, tinha 16, 17 anos por aí. Eu lembro que eu levantei da minha mesa e fui assim no balcão e perguntei para esse cara, né? Então, como é que é esse retiro aí? Aí o cara começou a me explicar e falando como é que seria. E eu sei que assim, eu respondi para ele, eu vou nesse retiro. Que legal. E o cara que ele foi convidar, parece que nem deu muita atenção, inclusive nem foi. O senhor se interessou? Eu me interessei. Já ali mesmo, já descobriu como é que seria como é que aconteceria com o acampamento, né? O retiro? Seria mais ou menos desse tipo. Igual é hoje que a gente faz no acampamento, Cursílio, Decolores, esses retiros da renovação carismática, porque assim, a Igreja Católica tem muitas coisas interessantes que muitas pessoas não conhecem, né? Retiros para jovens, para crianças, para adolescentes, para casais, para enfim, a gente tem algo muito
Sim. Experiências muito bonitas que as pessoas podem fazer, né? Ô, padre, mas voltando um pouquinho no tempo, né? O senhor estava ali, estava lá no escritório, naquela preguicinha ali, e aí chegou o pessoal falando ali do retiro que ia acontecer. Mas e antes disso, o senhor já tinha já uma vivência já na igreja, né? Como é que a sua família já lidava já com a religião? Era assim, eu não tinha muita vivência com a igreja, não. Eu era um católico que tinha feito essa preparação básica, a gente chama de primeira Eucaristia. Antes a gente é batizado, depois faz a primeira comunhão, depois a gente faz o crisma, mas não tinha assim não tinha uma experiência muito, não tinha nada. Sim. Na verdade. Assim, ia na missa de vez em quando, mais quando meu pai obrigava. Então era uma família que tinha um compromisso ali de mensalmente ir na igreja, mas não tinha nada muito mais aprofundado do que isso, né? Sim, mas olha só que interessante, né? Como é que Deus age assim sem a gente muitas vezes nem entender, né? Nem perceber. O senhor estava ali no seu trabalho e ouviu falar do retiro, né? Logo já se convidou, não perdeu a oportunidade, já se colocou já, né? Prontificado para poder participar, né? E como é que foi esse retiro? Então esse retiro foi um final de semana, assim, começou sexta, sábado e domingo. E foi um retiro muito bonito, assim. Esse retiro a gente chama hoje aqui na igreja de querigma. Nesse retiro é apresentado o amor de Deus, pecado, salvação, fé e conversão, senhorio de Cristo, viver em comunidade. Enfim, é um retiro hoje mais ligado à renovação carismática, assim. Sim. Então lá eu conheci pessoas que eu não conhecia, então fazia pouco tempo que eu estava na cidade. Esse retiro foi em junho, na verdade. Eu tinha me mudado para a cidade, era em fevereiro, me parece, fevereiro, isso. Então, assim, todo esse retiro você chega lá meio que nem um cachorro cai de mudança, você não conhece ninguém, não viu nada, mas assim, o pessoal cantava, dançava, brincava, batia palma e... O que mais chamava atenção, não sei, assim, lá dentro do retiro, o que mais te impressionava, o que mais atraía o seu olhar? O que me chamava a atenção era aquilo que as pessoas estavam falando, né? Elas falavam desse Jesus, desse Deus que era presente na vida delas e... Aí eu via as pessoas que choravam, se emocionavam, embora assim, eu não chorei, não me emocionei... O que eu me recordo assim foi que a primeira coisa que eu gostei daquilo foi algo que me chamou a atenção. Aí aquele retiro tinha uma continuação, igual todos os encontros da igreja. Aqui na nossa paróquia, mas no Brasil inteiro, a gente tem, por exemplo, encontros com casais, encontros com adultos. E sempre depois de um retiro que você faz, tem uma continuação, que é a participação naqueles encontros semanais. Sim. Então, assim como eu disse, eu não tive grandes emoções nesse retiro, embora uma coisa que me chamou muita atenção foi ter visto o Santíssimo Sacramento pela primeira vez. Eu era católico, mas não sabia o que era a Eucaristia, se ajoelhar diante de Jesus e poder experimentar um pouco ele estar vivo ali na Eucaristia. Sim. Então, assim, depois o que eu fiz foi participar semanalmente desses encontros, que no caso lá onde eu vivia na Vandradina era sempre domingo às 18 horas. Então... Aí sim que as coisas começaram como diz assim, começaram a ter um pouco mais de sentido para mim, né? Entendi. E participando dos encontros, tinha uns vizinhos que participavam também, então dos encontros eu comecei a participar na missa, porque eu entendi o que era e quanto que aquilo era importante para mim. Então foi basicamente assim que o início desse chamado, né, que Deus me fez. Nesse momento aí foi na hora que Deus te capturou mesmo, né, padre? Foi nesse encontro aí de jovens e ali você já começou a se sentir entregue, né? Sim, eu comecei a sentir entregue, eu comecei a sentir que Deus me amava, que Ele vivia comigo. Eu não era muito perdido assim, mas eu tinha assim, um vazio muito grande na minha vida. Como é que eu não era perdido assim? Eu trabalhava, estudava, jogava futebol final de semana, faltava alguma coisa dentro de mim, assim, faltava um algo a mais que um algo a mais. Né, se emocionar e dessa alegria na vida, é isso que... Sim, e despertar lá eu encontrei essa garra, né? Sim, lá eu encontrei em Deus, encontrei aquela paz que eu precisava. Depois eu me lembro muito claramente assim, que eu comecei a levar isso aos poucos para minha família, eu comecei a falar isso para meus pais, para os meus irmãos, e aquilo foi mudando assim, basicamente, né? Dá uma ênfase pra gente aí, como é que foi? Como é que o senhor percebeu que o senhor precisava fazer algo mais ali na igreja, né? Na fé? Como é que foi? E como é que foi o senhor conversar isso aí com a sua família? O que me levou assim a conversar com a minha família, assim, eu comecei a aprender um outro jeito de viver, uma outra forma de... O senhor sente que o senhor teve uma mudança de comportamento? Sim, eu tive uma mudança de comportamento, uma mudança de visão, de perspectiva. Eu vi que tinha coisas muito importantes na vida, que dentre elas era Deus, que a gente precisava se reconciliar, precisava afinar mais alguma coisa.
viver assim um clima melhor dentro de casa. Então Sim. foi isso que eu comecei a levar para os meus pais e aos poucos aquilo... Bom, eu era um adolescente na época, então eu tinha todas aquelas dúvidas, aqueles Sim. medos, aquelas paranoias de adolescente que tem, né? Entendo. De achar que ninguém gosta da gente, de achar que ninguém me ama, ninguém me quer, enfim. Sim. E esse amor já foi contagiando a sua casa já. Acredito Sim. que sua mãe já começou a perceber que aquilo era uma vontade avassaladora mesmo, né? Não era um fogo de palha, era um negócio de verdade, né? Sim, aquilo foi indo. Eu comecei a falar daquilo pro meu pai, pros meus irmãos. Na época, meu irmão não morava fora, inclusive em outro estado. E, inclusive, teve uma passagem muito importante que eu comecei a trocar cartas, né, com meu irmão, falando como que era, como que não era. E ele também era bem afastado da igreja, ele era de outra... Ele até pertencia ao espiritismo, né? Que nem uma religião, é um grupo assim de... Aham. Então eu comecei a falar, a gente começou a conversar. Eu lembro que acho que um ano depois ele veio aqui na cidade, ele fez esse retiro mesmo e aquilo também mudou a vida dele, de modo que hoje ele é padre, enfim. Mas tudo começou mais ou menos daquele tipo, assim, de... Padre, esse retiro é poderoso mesmo, hein? É poderoso. Nossa Senhora. Já pensou em trazer ele aqui para Angélica? Ele está aqui já em Angélica, assim. Hoje o que a gente faz nesses retiros é um pouco daquilo que se trabalha no acampamento, Entendi. é aquilo que se trabalha na revelação carismática. Já está difundido. Isso já está difundido né? em outros grupos dentro da igreja, né? Ele está difundido no cursilho de jovem também, no Decolores, enfim, que é a gente experimentar que esse Deus é vivo, presente e caminha na nossa vida. Que com Amém. certeza é aquilo que você experimentou quando fez seu acampamento, né? Sim, demais. Né? Então agora, O senhor sabe. como o objetivo nosso aqui é um bate-papo, agora eu que vou ser o entrevistador aqui do Gustavo e perguntar assim, Gustavo, como é que se deu como é que você foi convidado para participar aí do 10º acampamento? Como que Sim. foi o pré, assim, antes de você chegar lá na fazenda? Então, antes de chegar no Ágape, né? Para quem não me conhece, para quem não sabe, eu sou o Diego, né? Eu moro aqui em Angélica, né? Hoje eu me sinto muito mais angeliquense do que viemense, mas nasci em Viema. Né? E lá eu já conhecia, mas vou resumir rapidamente, padre. Quando eu era jovenzinho, com 14 anos, 13 anos, eu frequentava o Carca, né? O Carca, eu não tinha esse entendimento, mas o Carca ele já era meio que um braço ali da Igreja Católica, ali em Viema, né? O que significava Carca? Carca era Centro de apoio, recuperação? Acho que era isso, acho que é recuperação ou recreação, não sei. Né? Mas o intuito é que só tinha criança e adolescentes. Ah, sim. Né? Não chegava a ter jovens, né? E aí a gente aprendeu a tocar violão e começou a tocar na igreja. Né? Era na igreja Santa Rita de Cássia, se eu não me engano. A igreja lá do Triguinã. E a gente tocava lá e por aí a gente foi, né? Cheguei a vir tocar até no encontro vocacional aqui em Angélica. Há muitos anos, eu não sei nem que ano que foi. Não sabe que ano. Não sei, mas foi muito bacana. Foi um dia muito feliz. Né? E a gente se divertiu demais aqui fazendo aqueles, né, os louvores e tudo mais. Mas voltando a falar do acampamento, né, eu já tinha vontade de participar do Kairos, né, mas nunca aconteceu, entende? Nunca ninguém me chamou e eu acabei me afastando também dessas pessoas, né, que a gente estava junto na igreja e tal. E aí eu só vi eles de longe, já não fazia mais sentido. Sim. E acabou quando eu fui chamado para o Kairos. Chegando aqui em Angélica, né, no começo desse ano até, e eu tava conversando com um amigo meu, que também é um comerciante aqui, e ele é violeiro do Kairos, né? E aí ele me falou que aqui tinha um Ágape, aqui em Angélica. Eu não tinha me ligado ainda que tinha um Ágape, né? Aí eu falei pra ele, né? Nossa, se me convidarem eu vou. Isso no começo do ano, em janeiro, não sei, final de dezembro, uma coisa assim. E há pouco tempo atrás, eu tava lá em casa tranquilo, de repente, me chega aquela turma. Não sei se tinha umas 30 ou 50 pessoas, né, jovens, né, cantando e aplaudindo, nossa, naquela energia, né, contagiante. Eu segurei para não chorar, na verdade, né. E o que você sentiu, ter se segurado para chorar? Como é que foi assim? Sentiu alegria, confiança? Então, e naquela ou vergonha hora, daquele monte de gente na sua casa, não? Talvez um pouco de vergonha. É um pouco picado, né? Mas assim, o que mais me preencheu, na verdade, foi muita alegria. Né, eu me senti uma pessoa querida, né. Assim, a gente tá aqui já há algum tempo já, né? E eu não tenho, né, muitos amigos, né? E aí, não que isso esteja fazendo falta, mas às vezes você se sente, assim, um pouco deslocado. Naquele momento eu me senti muito abraçado, muito querido, né? Por ter tantas pessoas ali querendo me abraçar, né? Me convidando para fazer parte da família deles. Né? Eu não entendi, nem no momento lá, por mais que eu tenha sentido muita alegria, eu não entendia,
né, a importância que foi aquele meu sim. Né, e estava ali na presença da minha esposa, do meu filho, foi tudo maravilhoso. Né, só tenho a agradecer ao Ágape por esse trabalho que faz, porque não recupera só jovens, mas sim também adultos, né? Sim. E na verdade o intuito é recuperar vidas, né? Porque a gente acaba, no meio de tanta turbulência, a gente acaba se perdendo muitas vezes, né? E aí quando você começa a se perder, e você fica distante mesmo do caminho, né? Da verdade, né? E do caminho de Deus, você começa a não escutar mais a voz de Deus. Você meio que fica surdo, entende? Sim. E aí, isso aí foi meu divisor de água. E lá no acampamento, aconteceu comigo, foi um preenchimento total, né, desse vazio. Esse vazio que o senhor colocou, né? Eu não queria nem voltar mais de lá, de tão bom que é. Então, vou deixar um recadinho aí para vocês, tá? Para os pais também, né? Se seu filho for convidado, se você, né? Você jovem for convidado, não recusa não, tá? Aceita. Se bater a dúvida, enfrenta essa dúvida, tá? E não perde a oportunidade, porque é uma oportunidade única, né? E ela é avassaladora, sabe? Você não consegue controlar mais. O que ela faz com você, ela te transforma. É a prosperidade real. Sim. Né? E esse avassalador, eu não acredito que seja assim, é algo que, como você mesmo disse, te preenche, te traz paz, te traz alegria, te traz confiança, não te tira do mundo. Porque eu vejo assim, Gustavo, uma das coisas que às vezes as pessoas que estão nos ouvindo, elas ficam com medo quando são convidadas a participar das coisas da igreja. Acho que o primeiro receio que as pessoas têm é assim, eu tenho que deixar tudo que eu faço, eu tenho que viver aqui dentro, eu tenho que me tornar um besta. Besta a gente sempre já é um pouco, mas assim, mas eu vejo assim que a gente vai ser besta pelas coisas de Deus, a gente vai descobrir assim que Deus tem um propósito para minha vida, um projeto. E qual é o propósito desse Deus na minha vida? É viver comigo, caminhar comigo, me conduzir, me amparar, me levantar quando eu estiver caído, me direcionar, né, para o caminho dele. Então assim, eu vejo assim, durante esses... Então, como eu te disse, eu comecei a participar da igreja, eu tinha 16 para 17 anos, mais ou menos. E uma coisa que sempre marcou a minha vida, assim, foi que eu nunca desisti. Foi que eu nunca abandonei. E não quer dizer que foi fácil, assim, não quer dizer que... Sim. Então, assim, o esforço e a persistência sempre... O senhor tinha um norte, padre, para poder te manter perseverando, mesmo que as coisas ficassem difíceis? Você tinha ali algum pensamento de âncora, né? Alguma emoção? O senhor tinha algum lugar, alguma pessoa que te trazia novamente o Espírito Santo? Porque às vezes a gente começa a perder ele, né? Sim. Às vezes a gente começa a deixá-lo ir. Eu lembro assim, Gustavo, eu trabalhava, estudava e uma coisa que quando eu fiz esse retiro que me chamou muita atenção, eu comecei a ir na igreja. Eu lembro que era lá em Nova Andradina, né? Eu comecei assim, eu me recordo assim, eu saía para fazer uma cobrança, lógico, eu andava a cidade inteira de bicicleta, a cidade de Nova Andradina, né? E assim, começou a me dar muita vontade de ir nas missas, então eu ia em todas as missas. Eu lembro que no final de semana eu ia sexta, sábado, domingo. Eu saía para trabalhar, eu passava na igreja, eu ficava ali, eu não lembro o que eu falava. Você perguntou a minha idade, agora eu respondo assim, acho que eu tenho 44 anos, parece. 43, 44, coisa assim. Sim. Então nessa época eu tinha 16. Não parece, viu? Porque o senhor tem aparência jovem e um comportamento muito jovem, viu? Não sim, que 43 seja velho, tá, pessoal? Entendi. Mas o senhor tá muito à frente do seu tempo, com certeza. Então assim, eu comecei a participar muito da igreja, eu comecei a ir muito na igreja, assim, eu passava, chegava, me ajoelhava lá diante de Jesus, ficava lá no sacrário, não sei o que eu falava. Eu só sei que eu saía de lá com mais confiança, mais tranquilo. Eu saía com muita... Preparado. Com muita fé, assim, com muita força, né? Enfim, os desafios que eu tinha quando tinha 16, 17 anos. Estudava, tinha que fazer um monte de coisa. Sim. Nessa época eu morava com uma tia minha, porque meus pais moravam numa fazenda. Então eu trabalhava, estudava, tinha que se virar, né? Eu estava longe de casa, eu lembro assim... Quando eu saí para trabalhar, eu tinha 16 anos. Então eu vivia longe de casa. Eu fui aprendendo já... Então, onde eu encontrei essa âncora foi em Deus, foi na igreja, foi comungando, enfim. Aí as coisas foram desenvolvendo, até chegar no que eu sou hoje, assim, de... Que bom, padre. O senhor sempre fala na missa, né? A gente tem que vir, tem que parar aqui na igreja, né?
vir ali no sacrário, né? Sim. Conversar com Deus, né? Porque eu vejo assim, Gustavo... Buscar essa paz, né? Então a igreja é esse lugar de paz. Eu vejo assim, tem pessoas que às vezes, como você que está nos ouvindo, elas têm um pensamento que é assim, mas eu não preciso de um lugar, eu posso falar com esse Deus aqui na minha casa. Tá, pode ser, mas assim, é que a casa da gente é sempre às vezes um lugar muito tumultuado, você tem família, você tem filho, sim, você não tem nem lugar, na verdade, é o vizinho que tá gritando do lado. Então a igreja é um lugar que transmite paz, é um lugar tranquilo, é um lugar diferente do seu. Então você não está dentro da sua casa de... Você já sai da sua zona de conforto, né, padre? Sim, você sai da sua zona de conforto. Na verdade, esse assunto é polêmico, é até bom o senhor falar bem dele, né? Porque hoje tem um movimento aí na internet que promove muito essa questão de que não precisa mais ir à igreja, né? Que nós somos igreja, que nós somos o templo do Senhor. Eu acredito nisso também, né? Que o nosso corpo é morada do Espírito Santo. Sim. Mas elabora um pouco isso aí, padre. Fala um pouco pra gente sobre essa importância de buscar a Deus dentro da igreja, em comunidade, né? Ouvindo ali a palavra do padre, porque o senhor não tá de brincadeira ali, o senhor foi preparado, o senhor tá ali à frente, ali no púlpito ali, fazendo essa evangelização com a gente, né? Nos abençoando ali. Explica um pouquinho para esse pessoal aí que acha que sem a igreja, só sendo bonzinho, já tá tudo certo. É bom a gente relembrar, assim, Gustavo, do que está dizendo aqui na palavra de Deus aqui. Quando a gente olha no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, a gente encontra uma coisa bem que responde a sua pergunta. A primeira, os pais de Jesus Cristo, que eram Maria e José, eles iam, primeiramente, o Evangelho de Lucas vai dizer no capítulo 2, que eles iam uma vez por ano no Templo de Jerusalém. Então eles saíam lá da cidadezinha que eles viviam, faziam uma peregrinação a pé junto com Peregrinação. O senhor acredita que era quanto tempo de caminhada? Eles moravam em Nazaré, então eles vão ter que subir para Jerusalém, talvez 2 semanas de viagem, 2 semanas. Pessoal, presta atenção, 2 semanas de caminhada para poder visitar a casa do Senhor. Sim, uma vez por ano, pela ocasião da Páscoa. Uma vez por ano. O mesmo evangelho vai dizer que Jesus ia na sinagoga todos os sábados. O que é a sinagoga? A sinagoga para os judeus é o que é a igreja para nós que somos católicos, é o que é a mesquita, que é para o muçulmano. Então, assim, o próprio Filho de Deus, a própria mãe de Deus, que temos aqui do lado, depois nós vamos falar dela, né? A mãe de Jesus frequentava a sinagoga todos os sábados. O pai de Jesus frequentava a sinagoga todos os sábados. Jesus, aos 12 anos, ele fez aquilo que hoje a gente chama aqui de primeira Eucaristia, que é o jovem tinha que se levantar, ler um trecho da Escritura e explicar em público para todas as pessoas que estavam lá. Então, assim, o próprio Filho de Deus ia numa igreja. Ele frequentava todos os sábados, os pais deles frequentavam todos os sábados. Então, assim, eu acho que isso... Eu não sei as pessoas, mas para mim isso já me convence. Isso aí já serve já de reflexão, né? Se Jesus, né, o enviado por Deus, né? Enviado do Pai. O Cordeiro de Deus. Se ele se dava esse trabalho de ir até a igreja, sim, quem somos nós, né? Sim, ele ia todos os sábados. A gente, inclusive esse costume a gente vê nos próprios discípulos de Jesus, que eles frequentavam a sinagoga todos os sábados e depois se reuniam nas casas aos domingos. Então, na verdade, eles faziam 2 encontros semanais. Um encontro era ir até a sinagoga, que é uma mesquita ali da região, seria como uma igreja, e depois se encontravam aos domingos também para ler as Escrituras. Então, a mim se convence, e isso já é bastante convincente, né? Se o Filho de Deus fez isso, então você, que é um reles comedor de farinha, não pode dizer que você não precisa, né? É isso aí, para Deus. Nossa, senhor, eu vou falar a verdade, você consegue dar um puxão de orelha e fazer nós ir ao mesmo tempo, né? Porque já pensou? Sim. Mas vamos voltar a falar, padre, de como é que foi a sua vida no seminário, né? Como é que foi? Onde que o senhor estudou? Onde foi a sua formação como padre? Eu comecei a minha caminhada ali em Nova Andradina sempre. Inicialmente eu fiz parte de um grupo que ainda existe ali em Nova Andradina, que se chama Comunidade Católica Betel, sim, que acolhe crianças de rua. Lá eu trabalhei como voluntário muitos anos, assim, recebendo essas crianças, fazendo tudo que tinha, na verdade, né? Quem é ali de Nova Andradina conhece esse projeto que já deve ter aí uns 25, 30 anos ali. Então ali eu passei os meus primeiros anos ali. E ali eu fui descobrindo que Deus me chamava mesmo a ser padre. Na época, assim, eu tive uma ajuda de um padre na cidade com quem eu tenho contato até hoje. Hoje ele já está muito de idade, ele mora na Itália, já é um senhor já com 80 anos, chama Padre Gianni.
Foi ele que me ensinou, foi ele que me acolheu, foi ele que me puxava a orelha na época, foi ele que me animou a fazer. Direcionou ali, né? Inclusive hoje eu sempre me inspiro nele até hoje, que na época ele era tanto na época como hoje, né? Ele teve um AVC aí, acho que uns 8, 9 anos atrás, ficou muito ruim. Hoje, mas ele é um senhor assim muito vivo, ele é muito inteligente, na época ele era uma pessoa fantástica. Até hoje ele é para mim assim um exemplo, uma inspiração, uma inspiração, uma motivação, como que um homem tão inteligente daquele. Depois ele morou em vários lugares aqui na Vandradina, ele morou acho que 10 anos, depois foi para o sul, ficou mais uns 15, 20 anos. Foi lá que ele teve esse AVC, e, enfim, depois ele aí nunca se recuperou direito. Hoje ele caminha, assim, eu falo com ele mensalmente, na verdade, assim, ele mora na Itália, em Verona, numa cidade chamada Verona, mas já é um amigo pessoal do senhor, né? O senhor tem contato com ele frequente, né? É muito mais do que um amigo, assim, é um anjo. Inclusive até hoje, cada vez que ele me manda um e-mail, ele me dá uma comida de rabo e alguma coisa, parece que ele sabe o que eu vivo aqui. Enfim, ele sabe porque ele viveu tudo isso que eu vivo, então Então eu faço questão de manter um contato mensal com ele, assim, inclusive eu acho que eu aqui do Brasil sou a única pessoa que mantém um contato mensal com ele. Inclusive ele sempre me fala, me manda fotos, assim, algo que faz eu relembrar lá daqueles, vamos dizer assim, 20 e poucos anos para trás que ficou, né? Que bacana, padre. Que bacana poder te ouvir, né? Poder conhecer um pouco mais o senhor. Acredito que a galerinha que estiver assistindo aí, né, que vai ficar muito contente, né? Inclusive quero pedir para quem for aqui da nossa comunidade, tá bom? Compartilhe esse conteúdo, tá? Envie aí para os seus amigos, manda para os grupos de WhatsApp, né? Porque, inclusive, não sei se vocês sabem, nós vamos estar aqui toda semana, né? Isso. Toda semana vai ter alguém aqui. Hoje sou só eu. Na semana que vem vai ter mais uma pessoa aqui do nosso lado, sempre fazendo essa conversa bonita, descontraída, alegre e leve, para fazer com que você que está nos ouvindo também conheça esse Deus, né? Porque assim, Gustavo, eu vejo, por exemplo, essa iniciativa sua de criar esse podcast. Qual é o objetivo, eu acredito, que estava por trás disso? Inclusive, eu quero que você comente um pouco mais aí O objetivo é despertar nas pessoas, né? Criar esse desejo, fazer a pessoa perceber que falta algo na vida dela. Porque às vezes você que está aí me ouvindo, você trabalha, você estuda, tem o seu, como você mesmo disse, você é um comerciante, né? Enfim, a pessoa tem toda uma vida, mas parece que ela sente que dentro dela está faltando alguma coisa, né? Eu posso dizer com certeza que o que falta é essa fé, é esse Deus. Esse Deus vai ajudar você a lidar melhor com o seu trabalho, com a sua família, com os seus filhos. Esse Deus vai te ajudar a lidar com as adversidades que tem hoje, tem amanhã e vai ter depois de amanhã, porque a vida da gente é sempre uma vida difícil, né? Sim. Então é por isso que a gente precisa aqui da Mãe de Jesus, precisa da intercessão de Nossa Senhora Aparecida para a gente se fortalecer, para a gente se animar, se levantar e continuar, né? E continuar a nossa vida, né? Sempre alçando voos mais altos, né? Sim. E sempre quando a gente cair, porque essa queda é inevitável, né? A gente caia menos do que da vez anterior. Mas isso aí eu acredito que a gente só consegue, né, caminhando junto com Deus mesmo. E a ideia desse cair, Gustavo, eu vejo assim, parece até ser engraçada, essa ideia de cair assim, não quer dizer que a gente vai cair, mas a gente vai levantar bem rapidinho, igual quando você tropeça na rua e levanta rapidinho para ver se tem alguém olhando assim. Legal, padre. Esse paralelo dá para fazer com quem é bem condicionado fisicamente, né? Sim. Pessoa que faz um esporte ali, que tem uma condição física, né, que joga bola, pedala ou corre, ela sabe que essa é a grande virada de chave. É se recuperar mais rápido do que antes. Sim. Né? Inclusive, assim, eu jogo futebol, eu faço academia, eu vejo assim, esses esportes ensinam você a como cair, porque assim, tem até um jeito da gente cair. Eu lembro, agora eu tô meio afastado da academia, mas assim, eu fiz Krav Maga durante muito tempo. Tem um jeito que você cai, que você não se machuca. Então, se você tem um condicionamento físico, você levanta rapidinho, você só bate no chão e volta de novo, né? Sim, que essa é a ideia aí. E quem dá essa flexibilidade pra gente é a fé. A fé faz você cair, se recuperar, seguir em frente. Depois a gente cai de novo, se recupera, cai em frente. É claro que o objetivo é que a gente vá caindo em buracos diferentes, né? Sim. Sempre mais raso do que o anterior. Sim, Mas a gente vai estar sempre tropeçando numa pedra, né? Uma pedrinha faz a gente tropeçar, né? Mas aí você percebe. Eu vejo assim que a fé, ela tem um poder de recuperação. A gente tem na psicologia, que é uma ciência que eu me dedico,
ela criou um termo, na verdade não era da psicologia, era da física, né? Que é o termo chamado resiliência. Resiliência é a capacidade de recuperação. É um objeto, como eu disse que ele foi a primeira vez que esse termo entrou em voga foi na física, que eles começaram a estudar. Por exemplo, quando se queimava um metal, quando se queimava um outro produto, como que aquele material se recuperava e voltava à forma normal. Então, depois esse conceito foi agregado para a ciência humana, mais especificamente para a psicologia, para mostrar assim que as pessoas precisam desenvolver essa capacidade de se recuperar, por exemplo, recuperar de um trauma, se recuperar de uma dor mesmo. Quanto de física, nós, né? O senhor fala, né? Inicialmente físico, Sim. mas depois também psicológico, porque assim, quantos de nós que estamos aqui, a gente perdeu um ente querido, por exemplo, essa pandemia, esse vírus chinês que ficou aí 2 anos para trás, e agora está presente no nosso meio, mas de um jeito mais calmo, controlado. Quantas pessoas perderam um ente querido? Você mora aqui em Angélica, sabe, né? Sempre uma pessoa vai a óbito, né? Sim. Então, ou seja, quando perde-se um ente querido, a gente sofre um impacto muito grande, assim, Então, as pessoas, desde perder o apetite, desde alterar o sono, enfim, muda drasticamente a vida da pessoa, né? Então, assim, se você não tiver, assim, preparado fisicamente, que no caso aqui em relação a essas coisas, se você não tiver uma preparação espiritual, você ou demora para se levantar, ou não se levanta nunca mais. Entendi. Segue a vida se arrastando, né? Porque eu vejo assim, a pior coisa que a gente faz na vida é permanecer morto enquanto vivo. E às vezes tem pessoas que estão mortas na esperança, mortas na confiança, né? Que às vezes foi uma traição, perdeu o emprego, sim, alguma coisa aconteceu com a pessoa que ela ficou presa naquilo e não consegue desenvolver mais, né? Sim. É um termo, Gustavo, que eu vejo que hoje a gente vê assim, a pessoa passa a sobreviver e não viver. Sim. É tipo assim, quando você pergunta pra alguém, como é que tá? Levando com a barriga, levando. Né? Tô levando. Então, esse tá levando é meio preocupante, assim. Preocupante, né? Porque a gente não consegue levar isso por muito tempo. Talvez a pessoa tá na beirada do abismo e não sabe ainda, né? Sim. Talvez ela tá beirada do abismo, ela tá dentro do próprio abismo mesmo, não consegue sair, né? Sim. Então... E foi interessante o senhor colocar agora a resiliência, padre, né? Que o pessoal gosta muito dessa palavra, né? O pessoal Sim. tatua essa palavra, né? Escreve, deixa pregado no quarto, né? Tem vários objetos com essa palavra resiliência. Sim. E às vezes ela tem uma conotação meio poética, Sim, né? Só que agora eu acredito que o senhor deu a tradução literal, né? Porque a resiliência é a capacidade de se recuperar. Mas Sim. qual que é esse nutriente? Qual que é o combustível que faz isso? É a fé. Exatamente. Porque tem 2 termos que a gente tem que entender como resiliência. Eu digo porque além de ser padre, assim, eu já fiz mestrado, agora faço doutorado em psicologia. Estou andando por aí nos lugares, fazendo um trabalho com professores. Inclusive, eu tenho uma palestra que fala sobre resiliência, que eu tenho trabalhado com alguns professores, que é assim, quando a gente fala de resiliência, a gente fala de pelo menos 2 coisas, que é a capacidade de adaptação, ou seja, e transformação. Então, ou seja, a gente vai descobrindo assim, Gustavo, eu sei que você é casado, é pai de família, é um comerciante, inclusive vocês são convidados a conhecer lá o Augusta Burgs, né? Não, com certeza. Então, assim... E também estão convidados a vir conhecer aqui a igreja, tá bom? Por favor, né, padre? Isso, exatamente. Isso aí a gente faz questão. Na verdade, é por isso que a gente está aqui. Exatamente. Para poder convidar vocês para vir para a igreja, né? Para vocês virem experimentar essa paz, né, abundante que tem aqui. E você só encontra aqui dentro, né, padre? Sim. Então, voltando a essa resiliência, Gustavo, é assim, o que é capacidade de adaptação? Então, a vida, assim, a vida não é como a gente gostaria que fosse. A gente tem um sonho, tem um ideal, e aí o mundo real bate a sua porta, né? Então, você tem que se adaptar, às vezes. Você tem que... Então, na natureza, a gente chama... Quando a gente... Na verdade, o conceito de inteligência é adaptação. Então, na verdade, quando a gente diz assim que a história humana, como já dizia isso lá o Charles Darwin, lá no livro, o livro sobre as espécies, né, que ele publicou lá em 200 anos atrás, ele dizia assim, que os animais que sobreviveram até hoje não eram os mais fortes, mas eram aqueles que tinham capacidade de se adaptar
a temperatura, ao meio ambiente, a geografia do lugar. Então, ou seja, as espécies que nós temos hoje, em termos de biologia, são aquelas que se adaptaram mais às mudanças climáticas, né? Sim. Às vezes de um período muito gelado, a Terra... Porque, na verdade, também tem esse detalhe, a Terra sempre passa por um período de resfriamento e aquecimento. Então, são aquelas espécies que conseguiram se adaptar ou ao resfriamento ou ao aquecimento, ao calor ou ao frio. Então, elas tiveram até hoje. Então, assim, tanto na minha vida como padre, na sua vida, às vezes a gente acaba tendo que se adaptar a muita coisa. É aquilo que a gente chama, assim, de... Não muito poeticamente, que é aquele tipo, assim, conhecido por nós como aceita que dói menos. Sim. Isso é adaptação. A gente acaba tendo que se adaptar, né? Sim. E a segunda coisa que a resiliência comporta é se transformar. Uhum. Então, ou seja... Ser melhor do que antes, né? Sim, ser melhor do que antes. Se tem algo que eu não posso mudar, eu me adapto àquilo e passo a crescer com isso, Essa dificuldade virou uma oportunidade, né? Sim, Paulo? oportunidade, de aprendizado, de crescimento, né? Sim, olha só você aí que você está achando que você não tem oportunidade, veja só. Talvez a sua dificuldade é a sua oportunidade e você não consegue enxergar ela. Basta você enxergar ela com outros olhos. Aí vem aquilo que você me perguntou no começo, né? Como que funciona esse enxergar? Para a gente enxergar, a gente precisa de uma força a mais, um gás a mais. E esse gás a mais, quem dá para nós é Deus. É por isso que todas as vezes que a gente se recorre a Deus, quando a gente olha... Eu tenho esse crucifixo que está sempre aqui na minha sala, quando vem alguém aqui. Quando a gente olha para esse Cristo, eu gosto de dar um exemplo assim, quando você vem aqui na igreja, você tem que levantar os seus olhos para olhar o Cristo que está lá em cima na cruz. Então, esse é um dos primeiros objetivos da fé, a gente levantar a cabeça, a gente levantar o nosso olhar, como você mesmo disse, tirar o olhar do problema e colocar na solução. Sim. Só que isso, assim, teoricamente, isso é poético e aparentemente parece que é fácil, mas não é fácil. Isso é muito difícil e algumas vezes é impossível. A gente só consegue se tiver algo sobrenatural te pegando a sua cabeça e levantando, né? Sim. E esse algo sobrenatural a gente encontra num lugar, encontra aqui na igreja, encontra nesses momentos que você teve, né? No acampamento, no Cursilho Jovem, no Decolores, no ECC, o encontro de casais, enfim. Através dos nossos pais, né, padre? Sim. Né? Porque quem honra pai e mãe, né, desfruta já aqui mesmo, né? Muitas vezes a gente negligencia, viu? Você jovem aí que você está assistindo aqui a gente, né, que você está escutando aqui esse bate-papo aqui, muitas vezes você negligencia o que a sua mãe está te falando, te pedindo, né? E aquilo ali também muitas vezes é o Espírito Santo trabalhando para te preservar. Sim. Mas aí você não quer escutar a sua mãe, né, que te trouxe ao mundo, né, que te colocou aqui, e aí é onde que você leva a chicotada, é onde que as coisas não conseguem fluir, onde que a dificuldade te pega. Sim. Né? Então, a gente tem que procurar meios e ferramentas para que essas dificuldades sejam superadas com simplicidade, né, padre? Sim, com vamos pensar assim? Porque fácil não é, né? Mas pode ser simples, né? Pode ser simples. E para ser simples, precisa que a gente colabore. Para ser simples, precisa que a gente se interesse. Para ser simples, precisa que a gente se esforce. Então eu vejo assim, que a fé, as coisas de Deus, ela é como as coisas materiais, como um trabalho, como um emprego, como qualquer coisa. Sim. Você precisa ter interesse, você precisa ir atrás, você precisa sair da sua zona de conforto, Sim. Você precisa querer. Você não pode ficar ali sentado achando que Deus irá fazer tudo por você. Até porque Sim. Deus já fez tudo por mim e por você. Sim. Ele já nos salvou morrendo na cruz. Só que agora a gente precisa... buscá-lo, né? Precisa encontrá-lo, né? Sim. Precisa... buscá-lo e encontrá-lo, né? Porque quando a gente busca é porque a gente já encontrou. Então a gente já encontrou esse Deus, porque todo mundo já encontrou ele algum dia, só que a gente perde ele com muita facilidade também. Sim. A gente perde, a gente deixa ele de lado. A gente meio que coloca ele assim num segundo, terceiro, 10º, 5º plano, né? Olha, essa pauta aí já dava pra gente fazer uma outra entrevista, né? Sim. Quais que são, né, as regras ou o que você não pode fazer para perder essa paz? Né? Para não perder o contato com o Espírito Santo. Sim. Porque, né, igual o senhor já sabe, eu participei do acampamento agora há poucos dias, né? E aí, quando a gente tá lá, quando a gente volta de lá, a gente está tão espiritualizado, o Espírito Santo está tão nos acompanhando que você tem comportamentos que você não entende o que Sim. aconteceu, né? Mas aí com o tempo, com essa correria do dia a dia, às vezes a gente acaba meio que perdendo esse contato, entende?
né? Perde essa potência, né? Sim, essa Em potência. percebê-lo. Exatamente. Né? Então isso aí daria uma pauta interessante pra gente falar sobre isso aí, padre. Inclusive, vou falar rapidinho sobre essa potência que a gente perde. É assim, é porque a gente, vamos dar um exemplo, a gente tem, na nossa cidade aqui, a gente tem as correntes elétricas, né? Sim. Você tem energia, nós temos agora energia solar, energia eólica, não aqui, mas em outros lugares, né? Parece que todas essas formas de geração de energia, elas são recarregadas em um transformador, né? Sim. Tem um lugar que eles vão ter que condensar essa energia. Então, um gerador de energia, né? Que depois ele distribui para distribui. os pontos menores, né? Sim. Então, dos lugares que a gente encontra, é na igreja. Entendi. Não tem outro lugar. O próprio Jesus procurou isso na igreja. Jesus ia todos os sábados na sinagoga ler a palavra. Ele abria. Com certeza. Mesmo depois de adulto, a gente vê Jesus nos evangelhos dizendo que toda sinagoga ele ia no sábado, todo sábado ele ia na sinagoga. Os discípulos de Jesus, Paulo, que é um dos maiores discípulos de Jesus, onde ele estava, que ele era um viajante, inclusive uma hora a gente vai falar só sobre Paulo, o cara dessa caneca aqui, ó. Ele era um mercador de tendas, era um comerciante, que viajava, um entregador, assim. Ele viajava, ele vendia e entregava o produto dele. Então, a gente encontra nas cartas de Paulo que quando ele chegava em algum lugar, ele procurava uma sinagoga. Ele procurava uma igreja dia de sábado e lá ele ia falar sobre esse Jesus, ele ia ouvir as palavras da Escritura. Então, eu vejo assim... Aí, voltando àquele assunto, assim, de que as pessoas precisam se deslocar do lugar onde elas estão... Porque assim, para você ir, se você quer buscar um alimento, você procura no supermercado. Sim. Se quer buscar uma carne, você vai no açougue. Se vai um remédio, você vai na farmácia. Uma conveniência, uma bebida, você vai numa conveniência. Que é o lugar apropriado para aquilo. Ah, alguém pode dizer, mas eu instalei um aplicativo aqui e eles me entregam aqui na minha casa. Sim, te entrega na sua casa, mas não entrega tudo na sua casa, né? Sim. Você tem que ir lá. Se eu quero comprar uma roupa, eu preciso ir num lugar. Ah, mas eu posso comprar pelo Mercado Livre. Sim, você pode comprar por um monte de coisa, né? Mas eu quero dizer assim que todo lugar, toda realidade tem o seu lugar. E a igreja é um lugar que foi sempre pensado nesse sentido, não só no catolicismo, todas as religiões, né? As mesquitas para os muçulmanos, a sinagoga para os judeus, ela foi pensada como um lugar de paz, um lugar onde essa energia é concentrada, a energia está concentrada ali. A gente pode até chamar, então, a energia de paz, então. Sim. A gente pode colocar que a paz não é só essa condição de tranquilidade, não. Sim, a paz não é ausência de conflito, não é você não ter problema nada na vida, ou não é que nem você fala às vezes em casa, me deixa em paz aí, que na verdade você quer que a pessoa não te incomode, né? Entendi. Mas a paz é aquilo que vai dentro da gente, a paz é aquilo que... aquilo que ninguém vê, que não aparece, que você não acha em qualquer lugar, mas que faz você ficar de pé, né? É a essência, então, da nossa alma, né, padre? Sim, a essência da alma, é aquilo que vai dentro da gente. Sim. Que é imaterial, como você disse, né? É um princípio imaterial, mas E aí essa paz, ela tem vários outros adjetivos, né? Ela é a esperança, é a confiança, é a certeza de que vai dar certo, é a confiança de que a minha vida está sendo cuidada por alguém. Tem alguém que cuida da minha vida, né? Sim. Mesmo tendo pai, mãe, esposa, filho, tem um ser superior, e esse ser superior para nós é o Cristo Jesus que está aqui, é a mãe de Cristo que está aqui. Ó, Gustavo, nessa conversa nossa já estamos aqui há mais de 1 hora, né? Você sabia? Já deu 1 hora que nós estamos aqui conversando. Já estouramos já o tempo. Já estouramos o tempo que nós tínhamos combinado, que seria 40 ou 50. Né? Padre. Que bacana, viu? Vamos encerrar então, padre? Então, mas eu queria que você também encerrasse para falasse um pouco para os nossos ouvintes. Eu sei que você tem assim vou usar uma expressão que talvez não é muito teológica, mas é incompreensível, você tem um chamego por Nossa Senhora Aparecida, né? Eu queria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes o que a Mãe de Jesus, o que Nossa Senhora fez na sua vida, qual foi a graça que você alcançou por ela. Eu sei que você que também está me ouvindo, e basicamente a gente que é católico, a gente teve algum encontro com Maria, né? Sim. A gente teve um filho que ficou doente, você pediu para Nossa Senhora, e Nossa Senhora curou aquele filho. Teve um acidente que alguém ia acontecer e você gritou lá o nome de Maria, e Maria fez uma intervenção ali. Como é que foi Porque Gustavo, como esse é
Inclusive hoje nós estamos fazendo o nosso primeiro podcast, nós nem estamos sabendo como é que faz ele. Espero que esteja. Tomara que todo mundo esteja curtindo, tomara né, que estejam curtindo, porque como é a primeira vez, a gente não... Não, eu tô curtindo demais, né? Eu também, pra mim tá até que passou uma hora, nós estamos aqui. Como ele é católico, Gustavo, a gente sempre vai procurar terminar ele assim, com uma lembrança aqui de Nossa Senhora Aparecida, porque todo mundo teve uma experiência com Nossa Senhora, né? Então eu queria saber como é que foi como que você conheceu essa mulher, como que ela interviu assim milagrosamente na sua vida? Padre, até parece que é simples, né, o que eu vou falar, né? Talvez para muitos não tenha muita importância, né? Mas ela veio me mostrar a importância que tem a minha mãe na minha vida, né? Ela é mãe de Deus e a gente precisa muito buscá-la também, né? Mas ela mostrou para mim que através da minha mãe, né? Ela já vinha há tempos falando comigo e eu não prestava atenção. Sim. Né? Então... Mas aconteceu alguma coisa? Como é que foi isso? Sim, aconteceu. Eu tive um encontro real com ela lá. Sim. Explica pra nós como é que foi isso, então. Então, eu vou contar meio superficial pra pessoa, que eu não posso... detalhes. Eu não posso dar detalhes lá. Mas a gente tava tendo um momento, né? Digamos assim. E eu não tava sentindo muita coisa, entende? E eu tava muito aberto. Né? Eu tava muito feliz. Né? O tempo todo, muito feliz. Né? Muito contente. Eu acho que eu tava em paz, assim, constante, sabe? Tipo, eu captava a paz no movimento das árvores. Sim. Tipo isso. E nesse momento eu não tava muito sentindo nada, não tava, né, muito aberto, assim. E aí eu comecei a pensar, né? Meu Deus, por que eu não tenho essa intimidade com Nossa Senhora, né? Eu acho que foi isso que aconteceu, realmente. Por que eu não tenho essa intimidade? Mas aí passou aquele momento e continuei. Tava feliz, tava em êxtase, mas tava meio com uma incógnita, sabe? Quando você tem aquela pergunta sem resposta. Faltava alguma coisa, né? Sim. E aí, no próximo momento, a gente começou a rezar o terço, né? E rezamos o terço, tal. E aí, na finalização, a gente rezou novamente a Ave Maria. E aí, foi muito impressionante, padre. Ela tava na minha frente, né? Ajoelhada, de mãozinha junta, olhando para mim, né? E eu não consegui segurar a emoção, entende? E aí eu chorei muito, né? Foi muito maravilhoso. Foi muito maravilhoso. Foi uma sensação única, ímpar, né? E eu tive outra sensação com ela. Não foi assim tão explícita, mas eu senti cheiros de rosas, né? Sim. Na minha cozinha. Né? E foi muito gostoso, sabe? Isso fez você crescer a fé nela, né? Demais. Que você já tinha, mas demais. que às vezes estava apagada, né? Eu acredito que quando a gente negligencia a mãe, né, a gente não está buscando tanto assim o filho. Sim, exatamente. Ela é muito importante, né? Eu não estou querendo aqui criticar ninguém, nem falar, né, que alguém está certo, alguém está errado, não é assim, mas ela está na Bíblia lá. Sim. Sabe, foi o arcanjo Gabriel, né? Sim, que o arcanjo desceu Gabriel até visitou ela e sem ela não teria não teria o filho. Né? E a convidou praticamente, digamos assim, né? Sim. Foi quase que um convite. E ela rapidamente se colocou pronta para, né? Para isso. Ó, pra você ver que mulher forte, né? O que no começo da Bíblia, Eva acabou que por um momento, digamos assim, criando uma animosidade ali, ela junto com Adão, Nossa Senhora veio para reconciliar isso totalmente, né? Veio para trazer, né, o Cordeiro de Deus. Sim, para refazer o caminho que tinha sido fechado, né? Com certeza. Sem ela, a gente não estaria aqui. Sim. E como é que foi depois que você teve essa experiência íntima com Maria? Como é que você vive hoje? Como é que você... O que você conserva até hoje daquele encontro dela? Como é que tem sido a vida do Gustavo depois dessa experiência? Não, eu sei que eu tenho que falar com ela, né? Eu preciso falar com ela, né? Buscar ela também, né? E observar os detalhes que ela também me mostra através da minha esposa, da minha mãe, né? Seu filho, né? Do meu filho. Então eu acredito que sem ela a gente não consegue viver. A gente tem que, né? Me desculpa aí quem não concorda com isso, mas eu penso assim, né? Sem ela a gente não consegue viver. Ela está presente na minha vida desde o meu nascimento. Minha mãe chama-se Maria Aparecida. Sim. Né? Então não fazia sentido para mim isso. Hoje faz total sentido. Total sentido, né? Total sentido. Que bom. Então, Gustavo, acho que por hoje é isso, né? Vamos se despedindo. Sim. Vamos convidar os nossos... Nós vamos ter um encontro em breve, na próxima semana, e a gente
conta aí com a presença. Com certeza, a gente quer, né? A gente precisa de vocês aí também nos assistindo, tá? Compartilhando, por favor. Quem puder compartilhar, compartilha, tá bom? Curte bastante aí, pra gente poder ter relevância, tá? Eu sei que esse canal, essa plataforma é gigante, né? Não é todo mundo que consegue uma audiência se sobressair. A gente não tá aqui com vaidade, Sim. não é pelo ego, sim pela evangelização. Eu acredito que esse tipo de bate-papo, né? Hoje foi com o padre, né? Muito prazer, foi um prazer imenso, Padre, falar com o senhor. Mas em outros momentos vão vir pessoas também aqui, pessoas da nossa comunidade, né? Pessoas com conteúdo com relevância, né? A gente vai colocar aqui para compartilhar. Eu tenho certeza que alguma palavra, alguma situação vai fazer referência à sua vida. Isso aí já vai fazer toda a diferença. Sim, porque inclusive você que está me ouvindo agora, você pode ser um... Nós gostaríamos que você estivesse aqui daqui uns dias, Não, daqui com uns certeza, meses, né? Que você... isso. Porque todo mundo que está aqui teve uma experiência com Deus. Todo Sim. mundo sentiu esse toque de Deus na vida, né? E quanto antes melhor, né, padre? Sim, quanto antes melhor. A gente tem que fazer um trabalho assim de evangelização com o jovem também, viu? Você que é jovem, tá? A gente não tá querendo proibir você de ser jovem, não é isso aí. Mas a gente quer te mostrar pra você que não é só pelo futebol, não é só pela balada, tá? Não é só pela rede social, não. A gente também tem que viver buscando, né? Buscando a Deus, buscando os ensinamentos da igreja. Sim. Né? A gente tem que procurar isso aí pra nossa vida, porque sem isso a gente anda de muleta, sabe? Você anda devagarzinho, você anda de muleta, outra hora cai, não consegue levantar. Sim. Né? Você se sente sozinho, vulnerável. E aqui não, aqui você fica forte. Né? Aqui você é alimentado, essa fé te alimenta constantemente. Né? Então, você que é jovem, acompanha a gente aí, tá bom? Vai ter muito conteúdo, assim... conteúdo, como é que eu posso falar, padre? Conteúdo atual. Sim, atual, tá formativo, inspirativo. Eu vejo que a gente vai falar de uma maneira descontraída, né? Sempre vai ter alguém aqui que vai estar nos inspirando a continuar a nossa caminhada, né? Sim. E também abraçando esse jovem contemporâneo, né, padre? Sim. Né? Vamos entender também qual que é a dor dele, né? O que está acontecendo. Né? Você, mãe, pai, compartilha isso aí, faz seu filho assistir. Nem que seja um pedacinho. A gente vai tentar fazer alguns cortes para mandar nos WhatsApp, né? Sim, exatamente. E mandar nos grupos, né? Às vezes tem alguma palavra, né? Eu tenho certeza que aqui a gente consegue, né, desfrutar de muito que o senhor nos ensinou aqui. Então, com certeza, já vai se encaixar na vida de alguém já e vai fazer diferença. Opa. Então, obrigado, Gustavo. E até, Eu que agradeço e até demais, o próximo. Opa, tamo junto. Até o próximo. Tamo junto.